necessário que nós oremos no culto de oração. Presbítero Jerubal, olha o Senhor. Enquanto o cooperador João Barbosa se aproxima, para nós adorarmos o Senhor com o hino de número 442. Paz do Senhor, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor maravilhoso, Pai de amor, na Tua presença nós nos encontramos. Senhor, a Tua igreja, Senhor, que tem falado contigo, que tem pedido que o Senhor abençoe poderosamente, que abençoe, Senhor Jesus, o louvor, que abençoe a Tua palavra, que possa encontrar, Senhor Jesus, corações férteis para ouvir e aprender da Tua palavra. Senhor, abençoe cada vida que aqui adentrou, fortalece cada vez mais na Tua graça e que possamos, ó Pai, estarmos aqui todos os dias, Senhor Jesus, na Tua presença para Te adorar, para apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo diante de Ti. É no nome de Jesus que Te adoramos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor com o hino 442. Mas eu queria que os irmãos soltassem a voz. Abre o pulmão assim e canta mesmo para valer. Bom? 442. Sábado da madrugada, paz do Senhor. Ele que anuncia a segunda vinda do Senhor. Breve no céu, Jesus.
416. Aleluia. Glória a Jesus. Vai ter um dia em que nós vamos entrar no céu. Tem um dia que nós vamos entrar no céu. Nesse dia vai ser maravilhoso. Quando a gente chegar no céu, que os portões da eternidade se abrir, nós vamos ver anjos aos milhares esparramados na eternidade. Glória a Deus. Cântico que mostra o lar remido dos remidos no céu. Adélia também, adorando o Senhor, e os oficiais se preparam para colher as ofertas.
Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e pra sempre então diremos, Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais Glória a Jesus. Jesus está voltando. Irmã Adélia adorando o nome do Senhor, enquanto os oficiais se aproximam para nós fazermos essa oração. Quero convidar aqui o presbítero irmão Everton para fazer essa oração. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Logo depois a irmã Adélia já está adorando. Saúdo Depois a da amada irmã igreja com a Adélia, paz do Senhor. círculo de oração. Bom? Convido os irmãos a estar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Pai, neste momento em Tua casa, Senhor, onde nós estamos adorando o Teu nome, bendizendo a beleza da Tua santidade. Pai, nós pedimos e oramos, Pai, pelos Teus filhos que irão ofertar, entregar seus dízimos, meu Senhor. Pai, que eles façam com alegria, façam com regozijo. Deus, aqueles também que hoje não têm a condição, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor Jesus, e que nós venhamos entregar nossa oferta, o nosso dízimo, como um louvor a Ti, Pai, porque o Senhor fala que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Abençoa o Teu povo, abra as portas, é o que pedimos, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Filho meu, eu tenho visto tuas lágrimas, madrugada você diz, tudo acabou. É uma dor lhe queimando por dentro, cruel sofrimento que não chega ao fim. Mas meu filho, pra te ouvir, estou aqui. Não importa o motivo ou razão pra parar de lutar, desistir é pior. Quando a luta é grande assim, a vitória é bem maior. Coloque diante de mim teu pedido, tua dor, tuas lágrimas. Tudo isto vai chegar ao fim na hora marcada. Você diz, no deserto eu estou, não tem como mais sobreviver. Mas aqui nesse imenso deserto, meu filho, eu cheguei pra cuidar de você. Oh, aleluia, não temo teu deserto. Aleluia, o Senhor está contigo. Oh, aleluia, tu és maravilhoso. Aleluia. Não é fácil prosseguir, isso eu sei, pois no mundo muita angústia eu passei. Quantas vezes estive sozinho, sentindo os espinhos, minha alma furar, mas eu não desisti e venci pra te ajudar. Ao meu lado você não perece, você me conhece, filho, eu sou Jesus. Filho meu, siga o meu exemplo, não abandone a sua cruz. Coloque diante de mim seu pedido, tua dor, tuas lágrimas. Tudo isto vai chegar ao fim na hora marcada. Você diz, no deserto eu estou, não tem como mais sobreviver. Mas aqui nesse imenso deserto, meu filho, eu cheguei pra cuidar de você. Mas aqui nesse imenso deserto, meu
Meu filho, eu cheguei pra cuidar de você. Oh, aleluia! E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dobre os teus joelhos, converse com Deus, conte os teus segredos, revele os teus medos, desabafe tudo, derrame tua alma, abra o coração, toda a tua angústia e os teus problemas entregue em suas mãos. Não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar. O Pai te escuta e tira a angústia do teu coração. O silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor
Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 18 e o 19. Glória a Deus. E depois vamos ler também 2 versículos em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Mateus, no capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 16 de Mateus até o verso de número 20. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Leamos a palavra do Senhor. Vamos ler de forma alternada. Por os seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Vamos ler o 20 todos nós juntos, por gentileza? Vamos lá? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ler agora Colossenses, no capítulo de número 3, apenas 2 versículos, o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 23 e 24. São só 2 versos, vamos ler todos nós juntos, em alto e bom som. 1, 2 e já. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serves. Glória a Deus. Meus irmãos, aqueles que precisam de oração, que precisam de um milagre, por gentileza, saia do seu lugar e nós estaremos orando nesta oportunidade. Se é enfermidade, o nosso Deus pode curar aqui nesse momento. Se é porta que precisa ser aberta, o nosso Deus trabalha. Nós pode não estar vendo ou não percebendo, mas o nosso Deus está trabalhando em nosso favor ou ao nosso favor. Creia no milagre. Venha confiante que o seu Deus pode fazer e realizar um milagre aqui nesta oportunidade. Quero convidar aqui o presbítero irmão Everton a fazer esta oração. Confia, irmão, no milagre, confia. Aleluia. Vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Deus, agora nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça, para pedir, Senhor, o Teu favor em benefício dos Teus servos, meu Pai, que aqui estão, Senhor Jesus, numa atitude de fé, à frente desse altar, em Tua presença. Deus, nós confiamos em Ti, porque o Senhor mesmo disse para a multidão, Pai, lá, Pai, no Antigo Testamento, quando o Senhor apareceu na nuvem, disse: eu sou o Senhor que te sara. Por isso, Pai, nós confiamos e cremos que o Senhor tem poder para curar todo mal, toda enfermidade. Pai, o Senhor tem poder para abrir portas que estão fechadas. Então, Pai, a nossa fé se une e nós elevamos ao trono da Tua graça e nós te pedimos, Senhor, cura o Teu povo. Senhor, abre as portas que estão fechadas. Senhor Jesus, anima o Teu povo, meu Pai. Deus, que todo mal, meu Pai, toda raiz de males caia por terra agora em nome de Jesus. Toda doença física, toda doença emocional, sentimental, Pai, agora sai em retirada e que o Teu povo venha ter saúde. É o que nós oramos e clamamos nessa noite. Amém, amém. Glória a Deus. Vai com fé, confiando, e assim sucederá o seu milagre. Glória a Deus.
Meus irmãos, é com muita alegria que nós gostaríamos de apresentar os nossos irmãos e amigos que nos dão a honra com a sua presença aqui nesta noite. Se porventura tem alguém entre nós que está nos visitando nesta noite, pessoas que não é crente, por gentileza, dê um sinalzinho com a sua mão, para que nós possamos conhecê-lo e dar uma saudação de bem-vindo. Nossos irmãos de outras igrejas, se estiver conosco, por gentileza, também dê um sinalzinho com a sua mão. Acho que todos nós somos de casa. Está conosco. Tem ali, Deus abençoe. Sinta-se bem na presença do Senhor. Tem os nossos irmãos lá da congregação Bom Pastor, né? E é o nosso dirigente aqui, o Caçulinha, que é o presbítero irmão Everton e a irmã Poliana. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé, mesmo com esse frio, e os irmãos estão aí no mínimo 12 a 13 quilômetros longe da cidade, e os irmãos vieram aí, um bom número de irmãos, nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus, né? O que nós podemos dizer para todos os nossos irmãos? Vamos lá? Sejam bem-vindos no nome soberano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Glória a Deus. Só senti falta do Júlio, hein? Fala para ele que ele fez falta. Eita, para Porto Velho. O Júlio é meu amigo. Toda vez que ele vem aqui, tem que conversar comigo. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu li 2 textos aqui com os irmãos. Mateus no capítulo 7, versículo, lemos a partir do 16, mas eu quero fixar aqui 2 versículos, 2 versos, o verso 18 e o verso 19, que na tradução que eu tenho em mãos diz assim: não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. O verso 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Colossenses, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos da igreja em Colossos, ele diz o seguinte: tudo que vocês fizerem, a versão que eu tenho em mãos aqui, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ao meditar nesta palavra, o texto a qual eu observei com os irmãos de Mateus, aqui no capítulo 7, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele é a conclusão do Sermão da Montanha, que foi iniciado no capítulo 5 de Mateus, teve um desenvolvimento no capítulo 6 e o fechamento, a conclusão desse sermão no capítulo 7. Jesus, vendo a multidão, ele assenta-se, a Bíblia diz, no monte das bem-aventuranças, e ele assenta-se ao chão, e junto dele os seus discípulos, e Jesus começa a ensinar à multidão e aos seus discípulos lições valiosíssimas, tanto para a vida terrena, quanto para alcançar a vida eterna, tanto para a vida futura. O interessante é que, assim como Moisés recebeu lá no alto do monte a lei do Senhor lá no monte Sinai, da mesma forma Jesus, de um monte, ele pronunciou a lei acerca do reino de Deus. Esse é um dos trechos, o trecho ao qual eu li com os irmãos, esse é um dos trechos mais conhecidos e mais impactante do Sermão da Montanha, porque através de uma comparação simples da natureza que o Senhor faz, o Senhor ele traz para nós uma reflexão profunda sobre autenticidade, integridade e também sobre as consequências das nossas ações. Na introdução desse tópico, a qual esse texto que eu li está inserido,
Jesus começa alertando os seus discípulos acerca dos falsos profetas. Jesus os adverte contra aqueles que viriam vestidos de ovelhas, vestidos como ovelhas, mas que suas verdadeiras identidades seriam de lobos devoradores. Agora, nos versículos 17, 18 e 19, o Senhor, ele muda o foco para os seus discípulos, para os seus seguidores. Porque o Senhor orienta os seus discípulos para que eles apliquem o mesmo critério que eles estavam aplicando para os de fora, que é o da introdução desse texto, que eles apliquem o mesmo critério a eles. Ele exige que os discípulos olhem para dentro de si mesmo e que cada um deles possa avaliar a sua própria vida. Pois, à luz da Bíblia, a fé é como uma árvore saudável. E essa árvore saudável, que é a fé, ela sempre irá resultar em um caráter transformado, que é os bons frutos. Toda árvore boa dá frutos bons. Essa é uma expressão bem enfática. Mas a árvore ruim vai produzir frutos ruins. Esse fruto, ele é um resultado inevitável daquilo que nós somos. Eventualmente, o fruto, embora possa levar algum tempo para a colheita chegar, mas o fruto bom e o fruto ruim, no momento da colheita, ele vai ficar evidente. Ele será revelado e mostrará qual é o tipo de árvore que está tendo ali. Qual é o tipo de plantação que nós somos? Toda árvore que não produz bons frutos, ou seja, aquele que não dá frutos e aquele que dá frutos ruins, são ambos, à luz da Bíblia, estão adequados para o fogo. Charles Spurgeon diz que não é apenas os ímpios que serão cortados, mas o neutro, o homem que não dá frutos de virtudes positivas, também será lançado no fogo. Então aqui fica uma reflexão para nós, porque antes de nós fazermos a pergunta para qualquer outra pessoa, nós devemos primeiro nos perguntar: eu estou produzindo frutos para a glória e para a honra do nome do Senhor? Porque dar bons frutos significa que nossas ações, as nossas escolhas, o nosso caráter, eles vão gerar resultados positivos no reino de Deus. Porque a essência, ela vai determinar o resultado. Uma árvore, ela não precisa forçar a criação de um fruto. Isso é algo simplesmente resultado final daquilo que a árvore é. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Isso é resultado daquilo que ela é, da sua essência. Da mesma forma, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, tudo isso são reflexo direto do nosso caráter, os nossos valores, e do que é que está cheio o nosso coração, o que é que tem preenchido o nosso coração. As nossas atitudes refletem aquilo que nós somos na realidade. O texto, ele deixa claro, e é algo que chama muito a nossa atenção, porque ele deixa claro que não existe meio termo. Uma árvore má não pode dar frutos bons. As aparências, elas podem ser sustentadas por um momento de tempo, mas não é duradouro. Porque a verdadeira identidade de alguém sempre vai se manifestar na consistência das suas ações, ou seja, nos seus frutos. Através dos seus frutos, o verdadeiro caráter do indivíduo será revelado. E o versículo 19, ele nos traz uma advertência severa.
porque o fogo representa julgamento ou purificação. Uma árvore que não cumpre o seu propósito de dar bons frutos, ela, segundo as Escrituras, ela perde a sua razão de ser. Ora, então ela vai mostrar, a Bíblia nos mostra que há uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade individualizada sobre o impacto que nós geramos no mundo e na sociedade a qual nós estamos vivendo. E a Bíblia é muito enfática, não basta dar frutos. E isso nos chama a nossa atenção. Qual é o padrão de exigência que Deus tem para com os seus seguidores, para com os seus fiéis? Porque o texto diz, não basta dar frutos, precisa dar frutos bons. É por isso que chegará um dia, e o Senhor já falou sobre isso, ele disse assim, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em teu nome? E aí o Senhor diz assim, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus não está dizendo, eu não vos conheço, ele está dizendo que nunca os conheceu. Afastem de mim, vós que praticam o mal. Então não basta dar frutos, precisa dar frutos bons. Então, vamos repetir essa frase aqui para nós gravarmos nesta noite? Vamos lá, 1, 2 e já. Não basta dar frutos. A igreja tem que dar frutos bons. Porque produzir fruto, muitos produzem frutos. Mas muitos serão reprovados pelo Senhor. E aí alguém pode dizer, mas como Deus é exigente, não basta frutificar, tem que dar frutos bons. E aí eu digo para vocês nessa noite, nós servimos um Deus que é exigente. Porque não basta fazer, precisa fazer bem feito. Ou nós fazemos bem feito, ou nós seremos reprovados pelo Senhor. Porque Deus não aceita sacrifício, serviço ou adoração de qualquer jeito. Se nós fazermos bem feito, haverá aceitação para nós. Mas se nós fizermos de qualquer jeito, seremos reprovados pelo Senhor. Essa é uma verdade bíblica e nós precisamos atentar a ela. Porque isso reflete muito bem nas nossas condutas, como que é que nós estamos nos comportando diante de Deus. Deus não aceita sacrifício, serviço ou adoração de qualquer jeito. Deus não recebeu, não se agradou do sacrifício de Caim. Deus se agradou de Abel, mas rejeitou Caim. Caim foi reprovado pelo Senhor. Ora, teoricamente, eles congregavam na mesma igreja, tinham aprendido sobre o mesmo Deus, comungavam da mesma fé, serviam no mesmo altar, foram ensinados pelo mesmo Pai, aprendeu a mesma lei do Senhor, mas Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Mas a resposta para essa rejeição está no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 7. O Senhor fala para ele dizendo assim, se bem fizeres, se você fizer bem feito, não haverá aceitação para você. Se não fizeres bem, em outras palavras, se fizer mal feito, de qualquer jeito, de forma relaxada, isso é a Bíblia que diz. O pecado jaz à porta.
e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Caim: se você fizer com diligência, se você fizer de coração, se você fizer bem, se você fizer com responsabilidade, eu ouvirei e atenderei as tuas petições, mas eu não receberei sacrifício, adoração ou serviço de qualquer jeito. E isso precisa falar conosco, e isso precisa mexer conosco. Deus não recebeu o serviço e nem tampouco o sacrifício de Saul. Olha só, Deus enviou Samuel para lembrar Saul sobre o que os amalequitas haviam feito a Israel quando ele subiu do Egito. E Deus enviou Samuel para o exortar, para que ele os destruísse completamente, não deixasse ninguém de mamando a caducando. Ele foi muito bem exortado e muito bem lembrado. Só que aí ele tentou fazer um meio termo, ele tentou fazer uma certa obediência parcial. Porque ele foi para a batalha, e aí ele tomou vivo o rei amalequita, Agag, e poupou o melhor dos animais. Aí quando Samuel viu aquela bagunça, Samuel chamou a atenção dele. E em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 15, ele responde para Samuel da seguinte forma: o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Ora, em vez de reconhecer os seus erros, a sua culpa, ele colocou a responsabilidade sobre outro. E com pretexto ainda de que era para sacrificar ao Senhor. Colocar a culpa nos outros é mais fácil do que assumirmos as nossas próprias responsabilidades. Mas Deus conhece as nossas ações e as nossas atitudes. Como é que nós estamos nos comportando? Se estamos dando ouvido à sua palavra ou se estamos sendo negligentes? Aí no capítulo 22, no versículo 22 desse mesmo capítulo, aí Samuel lhes faz uma exortação. Ele disse assim, ó: eis que obedecer é melhor do que os sacrifícios. Em outras palavras, Samuel estava dizendo: Deus mandou você fazer desse jeito, Deus não mandou fazer do jeito que você quis fazer. A bênção de Deus está no segredo em que nós nos colocamos em obedecer totalmente a palavra do Senhor. A bênção do Senhor não está sobre os desobedientes, a bênção do Senhor está sobre aquele que ouve e atentamente obedece a sua voz. E aí ele disse assim, ó: nós trouxemos o gado aí para o sacrifício e o resto a gente matou, mas será que ele fez isso mesmo? Porque em 1 Samuel, no capítulo 30, chegando Davi, quando Davi estava fugindo de Saul, chegando Davi com seus homens na cidade por nome de Ziclag, Davi residiu lá em Ziclag por cerca de 1 ano e 4 meses, diz a Bíblia. Quando Davi chega lá, Davi entra em pânico, em desespero, porque os inimigos tinham dado com ímpeto na cidade e tinham colocado a cidade a fogo. Tinha levado embora cativa todas as suas mulheres, todos os filhos, homens e mulheres, tinha levado embora, e o gado e o rebanho. A Bíblia diz que Davi chorou muito, e o povo só se falava em apedrejar Davi. Sabe quem foi que fez isso? Os amalequitas, que o Saul disse que tinha destruído todo o resto. Ou a gente faz bem feito, ou não haverá aceitação para nós.
os amalequitas que o Saul falou para Samuel que ele tinha destruído o resto totalmente. Agora no capítulo 30 de 1 Samuel está trazendo transtornos para o povo de Israel. Davi buscou orientação de Deus e foi atrás dele. A Bíblia diz que Davi os feriu. Desde a manhã até o entardecer, Davi lutou contra eles. E Davi os destruiu, mas deles ainda escaparam 400 rapazes que fugiram sobre camelos. Ora, então quer dizer que o Saul foi um mentiroso, porque ele fez o serviço de qualquer jeito e achou que ia enganar o servo de Deus. Mas o Deus que estava lá nos altos céus estava vendo tudo e observando tudo, as ações. Acha que para por aí? Não para por aí não. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, no final do capítulo, já no reinado do rei Ezequias, os amalequitas novamente trazendo transtorno para o povo de Israel. E os filhos de Simeão eliminaram eles da região da montanha. Só que não acabou por aí não. Cerca de 600 anos depois do reinado de Saul, Deus levanta do império Medo-Persa uma rainha por nome de Esté. E quando Esté chega lá, e quando ela se torna rainha, já estava infiltrado alguém lá, um homem por nome de Amã, e que mais tarde ele é elevado à posição, ao status de primeiro-ministro. O nome dele é Amã, e a Bíblia faz questão de citar Amã ou Agagita. Segundo as traduções, e o dicionário Bacon diz que Agagita, possivelmente descendente do rei Agag, rei dos amalequitas, que Saul poupou e o resto do povo. 600 anos depois, esse povo estava dando problema para o povo de Israel. Os frutos maus que nós produzimos, ele deixa reflexo e rastro para toda a nossa geração. Mas os frutos bons de um homem, de um servo de Deus, até mesmo você quando não está aqui sobre esse solo, ele testemunhará em favor e fará prosperar a sua geração. Ninguém perde em seguir a orientação de Deus. Ninguém perde. E sabe o que ele fez? Ele induziu o rei Assuero a assinar um decreto para eliminar todos os judeus do império. Quando Deus está falando uma palavra ao nosso respeito, irmão, é porque Deus está vendo o futuro. Eu e você não estamos enxergando um palmo à frente, mas Deus sabia o problema que esse povo daria para o seu povo. É por isso que veio a orientação de Deus para Saul: faz do jeito que eu te mandei. É melhor você obedecer do que receber sacrifícios. Não adianta querermos adorar ao Senhor, prestar um serviço para Ele com excelência, se nós somos desobedientes à palavra do Senhor e às orientações dEle. Deus não recebe a nossa adoração e não recebe o nosso serviço, e muito menos o nosso sacrifício. A Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco, aí no muito eu te colocarei. João no capítulo 15, versículo 16, palavra do Senhor, ele diz assim, ó, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Até quando você não estiver presente, o seu fruto vai testemunhar. Os bons frutos, as suas boas ações, o seu serviço com sinceridade e fidelidade na presença do Senhor. Toda a sua geração será abençoada por causa da sua obediência. Tem gente que não aceita orientações e quer ser abençoado. Bom, nós já falamos e vamos repetir novamente. Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não está recebendo sacrifício quando nós nos tornamos desobedientes à sua voz ou às suas orientações. Não sou de ouvir as orientações pastoral, saiba que Deus não está recebendo as suas adorações.
porque Deus não recebe, obedecer é melhor do que o sacrifício. Deus estabeleceu características para que nós possamos desenvolver um serviço e a adoração perante Ele. Isso desde a antiga aliança. Deus é exigente, Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Aí cai por terra aquela ideia que algumas pessoas têm: eu estou fazendo, mas é para Deus. Se é para Deus, precisa ser melhor do que eu faço para mim mesmo, porque para mim mesmo eu faço de qualquer jeito, mas o meu Deus não recebe nada de qualquer jeito. Nós precisamos ter reverência e temor na presença de Deus. Eu orientava recentemente os meus filhos em casa. Às vezes as pequenas ações que a gente acha que não faz nada, que não serve de nada, essas ações culminam para que nós possamos desenvolver outras coisas piores. E eu dizia para os meus filhos: para pegar a palavra de Deus para ler, eu fui ensinado assim. Nós precisamos ter uma postura adequada. Não, tem alguns que gostam de ficar à vontade para ler a palavra de Deus, vai lá só de bermudinha, sem camisa. Eu digo: não vamos fazer assim. Aí um deles lá em casa disse assim: não, pai, mas isso não tem nada a ver. Eu disse: tem tudo a ver, sim. Está aqui os irmãos que trabalham na justiça. Entre de bermuda lá num fórum. Alguém entra, pastor? Só se passar escondido, não é isso? Entra de camiseta regata, vai lá para falar com o juiz, para ver se você vai ser atendido. E por que é que nós, quando nós vamos falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a gente acha que tem que ser de qualquer jeito? São pequenas ações, pequenas atitudes, e que nós vamos dando concessão, e daqui a pouco vamos abrindo brechas maiores. Deus não recebeu o serviço de usar, embora estava carregado de boas intenções, mas Deus não recebeu. Deus ordenou a Moisés que construísse a arca da aliança, para que ela fosse símbolo visível da sua presença no meio do seu povo e representava o pacto dele com Israel. Os filisteus, já no período dos juízes, os filisteus se colocaram em batalha contra Israel. A terra de Israel nesse período era julgada pelo sumo sacerdote Eli, já estava velho. E o povo de Israel se reuniu em batalha contra os filisteus. No primeiro dia, eles perderam alguns soldados. E depois mandaram buscar para que a arca viesse até o arraial. Os seus filhos, os filhos de Eli, 2 sacerdotes, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança, a presença de Deus. Porém, nessa batalha, o povo de Israel não saiu vitorioso. Os filisteus sequestraram, tomaram, capturaram a arca da aliança. E o sumo sacerdote ali já estava idoso quando recebeu a notícia, estava em uma cadeira de balanço, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio dos homens, ela foi tomada e levada pelos filisteus. A Bíblia diz que ela fica 7 meses com os filisteus. Só que ali Deus os fere. Além do seu Deus amanhecer, o Deus Dagom amanhecer com a cabeça cortada, a cabeça para um lado e o corpo para o outro. E Deus feriu os homens com tumores, com hemorroidas. E eles não quiseram permanecer com a arca do Deus de Israel. Eles preparam o meio para mandá-la de volta. E aí os filisteus, olha só a ideia dos filisteus, pegaram a arca da aliança, colocaram sobre um carro de boi, botaram 2 vacas, puxando o carro de boi e mandaram para a fronteira de Israel, mandaram embora. E a arca chega numa cidade fronteiríssima, por nome de Bet-Semes. Só que os homens daquela cidade, embora conheciam sobre Deus, foram irreverentes, olharam para dentro da arca e não podia. E a Bíblia diz que ali Deus
fere 70 homens por causa de suas irreverências por orar para dentro da arca. A arca sai dali e ela sobe, ela vai para a casa de Abinadab. E ficou na casa de Abinadab mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Porque o texto bíblico, quando fala acerca da permanência da arca na casa de Abinadab, e não está marcando, não está ali delimitando um marco temporal. A Bíblia está marcando a passagem de algum evento, porque a Bíblia diz assim, ó, e permaneceu a arca ali até que se passaram 20 anos, e alguma coisa aconteceu. Está marcando algum tempo ou algum acontecimento. Possivelmente, o que a Bíblia está narrando é o tempo de transição do período dos juízes para a monarquia. Segundo historiadores, Samuel, de forma exclusiva, reinou por até, ou julgou por até 20 anos a nação. E depois ele fez a transição para o reinado de Saul. Possivelmente é esse período que a Bíblia está falando quando está referindo-se à permanência da arca. Isso de forma exclusiva, porque Samuel em vida, ele continuou exercendo influência sobre a nação. Ora, então vamos ter uma ideia de pelo menos quanto tempo a arca permaneceu ali, isso à luz da Bíblia. A Bíblia diz que a arca ficou 7 meses com os filisteus. Com Abinadab, na casa de Abinadab, com pelo menos 20 anos, até que se passou 20 anos, e depois aconteceu alguma coisa. Aí Saul reina, 42 anos Saul reinando, e a arca permanecendo dentro da casa de Abinadab. Depois Davi assume o trono, em 7 anos Davi, ele reina de Hebrom, depois que ele vem e se tornou rei sobre todo Israel, para Jerusalém, depois ele vem, depois de 7 anos que ele reinava de Hebrom. E depois desses 7 anos, quando Davi vem para Jerusalém, aí Davi decide trazer de volta a arca do Senhor, que o seu antecessor foi omisso e não se preocupou em fazer isso durante todo o seu reinado. É só fazer as contas. 42 com pelo menos 20, já dá 62, mais 7 de Davi, 69, mais 7 meses, 7 anos e 6 meses de Davi, mais 7 meses, já deu 70 anos. Alguns historiadores dizem que a arca ficou lá na casa de Abinadab por cerca de 70 anos dentro de casa. Depois disso, Davi vai buscar ela em Kiriat Jearim para levá-lo de Jerusalém, que era da casa de Abinadab, é o que diz a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6. E a Bíblia diz que a arca fica lá todo esse tempo na casa de Abinadab, e a Bíblia não relata nada de bom que aconteceu na casa dele. E depois na casa de Obed-Edom, 3 meses, Deus o abençoou grandemente. A arca foi levada da casa de Abinadab, Kiriat Jearim, que ficava em Gibeá, que significa monte ou outeiro, após ser devolvida pelos filisteus, e depois quando Davi decide buscá-la. Nesse período, a nação estava enfrentando uma desordem espiritual e institucional. O tabernáculo de Siló estava destruído. O sacerdócio estava todo desorganizado. Mas Deus havia estabelecido uma regra de como a sua presença, a Arca da Aliança, deveria ser transportada. Um dos filhos de Levi, Coate, os coatitas, eram responsáveis pelo transporte da arca. A arca era um caixote de madeira, ela seria colocada em varais. E os levitas o levariam nos seus ombros. Não podia tocar na arca. E aí Davi, cheio de boas intenções, mas de uma execução totalmente atrapalhada, Davi decide levar. Eles transportaram a arca do Senhor em carro de boi, quando a instrução de Deus era para levar sobre os ombros.
E em dado momento da caminhada, colocaram em carros novos, botaram bois para puxar. E em dado momento da caminhada, a Bíblia diz que os bois tropeçam. E a arca pende para um lado. E para a arca não tombar, aí iam dois rapazes conduzindo. O Aiô ia na frente e o Uzá ia na retaguarda. E o Uzá, que estava na retaguarda, estendeu a sua mão para segurar a arca da aliança, para ela não pender. Ele tocou na arca da aliança e o resultado disso foi tragédia, morreu na hora. Davi ficou muito entristecido por essa ruptura que Deus havia feito em Uzá. A intenção de Davi era boa, mas a execução foi toda atabalhoada. Os irmãos conhecem esse vocabulário, né? Tudo desastrada. Descumpriu uma determinação. Eles iam tudo cantando. A Bíblia diz que era com toda sorte de instrumentos, mas estava fazendo errado, querendo fazer o certo de forma errada. Não adianta, Deus não vai receber serviço de qualquer jeito. Ou a gente obedece a orientação de Deus, ou nós seremos reprovados. O engraçado é que eles copiaram o que os filisteus fizeram. E aparentemente tinha dado certo, porque os filisteus botaram a arca num carro de boi e mandaram embora. E disseram, vamos fazer do mesmo jeito que de repente vai dar certo. Só que não deu não. Deus deve ser servido com zelo e com reverência. Para servir a Deus, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. A alegria que nós experimentamos de estar na presença dEle, ela precisa estar acompanhada de responsabilidade e compromisso com o Senhor. Porque Deus não aceita o nosso sacrifício, nem a nossa adoração e nem o nosso serviço de qualquer jeito. E a Bíblia diz que naquele dia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, naquele dia temeu Davi ao Senhor. Mas deixa eu dizer um negócio aqui para os irmãos. O Uzá que morreu e o Aiô que ia adiante dos carros de boi, esses dois camaradas eram irmãos. Eles eram irmãos. E sabe quem era o pai deles? O Abinadab, que a arca ficou cerca de 70 anos na casa dele. Uzá cresceu com a arca dentro da sua casa. Ele cresceu com a presença de Deus dentro de casa. E isso não serviu de nada. Abinadab, seu pai, foi um omisso, um irresponsável. Ele foi relaxado, ele não se importou de ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Ele não ensinou os seus filhos como reverenciar e como se portar diante da presença de Deus. A arca estava lá todo o tempo. Mas aquilo é como se fosse um objeto de decoração que estava dentro de casa. Não valorizou a presença de Deus. E é bem por isso que a Bíblia não registra nenhuma coisa boa vindo da casa de Abinadab durante a estadia da arca lá na sua casa. Foi um omisso. Uzá representa uma geração que não conhece Deus e não se importa de conhecer. Não tem reverência e não tem compromisso com as coisas de Deus. Uma geração que não se decide se quer servir a Deus ou se quer os prazeres do mundo. São insubordinados, sem temor à palavra de Deus. Não leem as escrituras porque não gosta de ler. Diz que tem Deus, mas usa o seu corpo para prostituir lá fora. Serve aqui dentro, mas enche a cara lá fora. Vai para os bares da vida e para as noitadas. Ama mais os prazeres da carne do que a presença de Deus. E Abinadab, seu pai, representa uma geração que não valoriza a essência, que frequenta a igreja só por rotina. Ele vem à igreja não pelo prazer de estar na presença de Deus, mas porque virou um negócio rotineiro para ele.
Eu me lembro um dia que eu estava chegando de manhã na escola dominical e o meu menino Isaac estava chorando porque eu acordei ele para vir e ele veio resmungando. Aí chegou aí chorando. E aí eu me lembro que uma pessoa disse assim para mim: tadinho do bichinho, por que não deixou ele dormir mais um pouco? E eu respondi assim: eu prefiro ver ele chorar agora do que eu chorar por ele mais tarde. Deixa que o seu filho chore hoje, e você vai glorificar o nome do Senhor através da vida dele no amanhã. Não seja um omisso. Não seja um omisso, um relaxado que não ouve as orientações do Senhor. Cumpra o seu papel, obedeça a voz do Senhor, transmite Deus para os seus filhos. Porque para alguns tanto faz. Frequenta a escola bíblica dominical o dia que for conveniente para ele. Deixa os filhos na porta da igreja, busca no final, mas ele sequer participa dos trabalhos. Alguns quando vêm, jogam um eletrônico na mão do filho, deixa o menino, a criança no culto todinho assistir vídeo, ou jogar um joguinho para se entreter durante o culto, para não aprender da palavra de Deus que está sendo falada. Vai nos cultos de ensino só quando é cobrado, ou para não ser cobrado. Não entendeu a essência, não aprendeu a valorizar a presença de Deus. Alguns assumem posições apenas pelo status e não pelo compromisso que tem com as coisas do Senhor. Não gosta de orar, se dobrar o joelho para orar já lhe faz mal, ele prefere ficar sentado batendo papo com um e com o outro. Só faz quando dá, e só dá do que sobra. Não entendeu ainda? Fazer dessa forma é agir com irresponsabilidade. Não é exemplo para a sua casa. Nós precisamos nos importar com o legado que nós iremos deixar. O que é que nós estamos deixando para a nossa família, para os nossos filhos, depois da nossa ausência? Precisamos nos importar com aquilo que é sagrado. Porque no tempo da colheita nós não teremos desculpas. Mas ainda há tempo para mudarmos, ainda há tempo para a gente melhorar, ainda há tempo para nós chorarmos na presença de Deus, porque se nós bem fizermos, haverá aceitação para nós, Ele verá o trabalho das nossas mãos e ficará satisfeito. Eu já fecho aqui. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, o texto que nós lemos: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. É ao Senhor que vocês estão servindo. Tem uma expressão até que muitos crentes usam, alguns até mesmo pela sua simplicidade, ou porque ouviu, ou por influências, e não compreendendo o real sentido da expressão. Mas alguns usam até a expressão assim: eu estou aqui, eu não estou aqui para servir alguém. Eu não estou aqui para servir pastor, para servir dirigente, para servir regente. Eu não estou aqui para servir ninguém, não. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu só sirvo a Deus. Irmãos, adoração é apenas ao Senhor. Mas eu te digo que eu estou aqui para servir os meus irmãos. Você está aqui, nós estamos aqui, é para servir os nossos irmãos. Como isso? Foi o nosso mestre que nos ensinou, foi ele quem nos deu esse exemplo. No livro de João, no capítulo 13, na última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, o Senhor os serviu. Foi o Senhor que os serviu a ceia. E depois de acabar da ceia, o Senhor pega uma toalha, coloca uma água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha. Observe bem, em uma cultura onde o mestre era servido e não o servia,
O gesto de Jesus ali foi um gesto chocante e até revolucionário. Porque ele, sendo mestre, assume um papel de servo na posição que era a posição considerada a mais baixa da sociedade. E Jesus disse no versículo 14 do texto de João que eu citei para os irmãos. Ele disse assim, ó, ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Marcos no capítulo 10 e versículo 45, diz assim, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Que dá origem à palavra serviço, e que do grego é ministério, que significa ação de servir ou estado de servo. Foi Jesus, o nosso mestre, que nos ensinou. Em João 13,15 ele disse assim, ó, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou nós produzimos bons frutos, ou nós seremos reprovados pelo Senhor. E essa exortação, ela ecoa e volta a clamar nos nossos ouvidos. Nós, servos do Senhor, nesses dias atuais, é uma exortação para nós buscar o cumprimento dos mandamentos do Senhor, uma busca pelo conhecimento pessoal com Deus, ou de Deus. É uma exortação para nós buscarmos um coração perfeito e uma mente disposta a servir o Senhor. É uma exortação para nós buscarmos força para obedecer à vontade do Senhor, porque se nós formos desobedientes, se nós formos omissos ou relaxados, sem compromisso, irresponsáveis, não haverá aceitação para nós. O Senhor rejeitará o trabalho de nossas mãos, mas se nós fizermos a sua vontade, se nós não agirmos com negligência, haverá aceitação para nós. Nós acharemos graça diante dos olhos de Deus e atrairemos a atenção do Senhor para nós. Alcançaremos graça e o favor do Senhor. Deus não tem compromisso com o omisso. Deus não tem compromisso com o relaxado. Deus não tem compromisso com o ocioso. Deus não tem compromisso com o folgado, com o preguiçoso, com o desocupado. Agora, Deus ama os esforçados. Deus ama os esforçados. Será que eu tenho me esforçado da maneira que Deus exige de mim? Irmãos, tem recompensa de Deus para o seu esforço. A sua dedicação tem recompensa. O seu esforço tem recompensa. A sua entrega a Deus tem recompensa. Eu me lembro que uns meses atrás eu tive uma experiência com o Senhor. Eu estava me preparando que ia ministrar numa festividade numa igreja. E eu fiz uma consagração diferente daquelas que a gente faz, rotineiras. E eu estava jejuando ao Senhor, pedindo para o Senhor que me desse uma orientação. E esse jejum estava completando 2 dias. E eu me lembro que às 18 horas eu me ajoelhei do segundo dia para me entregar a minha consagração ao Senhor, porque o corpo já tinha ficado debilitado. E quando eu ajoelhei para entregar o meu sacrifício ao Senhor, eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: fica mais um pouquinho. E eu dobrei o meu joelho e não consegui entregar a minha consagração, o meu jejum. Isso era 6 horas da tarde. Às 10 horas da noite eu passei mal. Às 10 e pouca da noite eu passei mal. Minha esposa já estava deitada. Eu dobrei o joelho para orar e o mundo girou. Tudo girou. Eu disse: vou desmaiar aqui. Eu me apoiei na cama e me joguei o corpo em cima da cama. Eu estava ao lado da cama.
E eu tentava pegar a minha esposa, pedir para ela ajudar, mas as forças sumiu. E aquilo girava assim, e eu disse, meu Deus, eu vou morrer aqui agora. Quando a gente passa mal, pensa de tudo, né? E aí naquela agonia ali, irmãos, eu comecei a reclamar para o Senhor, meu Deus, como que é difícil esse negócio. Como que a vida no ministério é difícil. Senhor, tudo o que eu quero é que o Senhor me dá um direcionamento para me levar uma palavra segundo o seu coração para aqueles que vão ouvir. Irmãos, eu quando estava naquele dilema, e tudo girava, e eu não sabia para onde eu segurava, porque parece que tudo estava virando cambalhota. Eu senti sobre mim um vento, como um barulho de asas, que começou a ventar sobre mim. Não foi ninguém que me contou, não, eu presenciei isso na minha pele. E eu tentava virar para ver quem é que estava sobre mim, mas eu não conseguia. E eu ouvi a voz do doce Espírito Santo que falou para mim, dizendo assim, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, mas eu tenho recompensas. O seu trabalho não é em vão. Se coloque de pé nesse momento. Tem recompensa para você. Faça a obra de Deus com diligência. Se esforce na presença de Deus. Dê o seu melhor, que o Senhor dos altos céus trará recompensa para você. E todos vão ver que a mão de Deus que está sobre a sua casa tem recompensa para você. Fecha os teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, toca aqui agora no nosso coração. Toca agora na mente de cada um dos irmãos, que nós possamos entender que nós precisamos sair daqui melhores do que nós éramos, que nós possamos sair daqui melhor crente, melhor obreiro, melhor servo, melhor esposo, melhor pai. Nos ajude a melhorar na sua presença, para que nós possamos produzir bons frutos na sua casa, e os nossos frutos venham permanecer, e venha glorificar e exaltar e honrar o teu nome, para a honra e glória do teu nome. Toca no nosso coração, muda o nosso caráter, transforma a nossa mente, dá-nos força para a caminhada, e segura em nossa mão, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, senta aí um pouquinho. Irmã Júlia, coloca para nós aí. Os irmãos, deu para perceber que o Senhor está conosco, não deu? Amém? Que pena que tem irmãos que eles não vêm no culto de terça-feira, falta a escola dominical, mas a gente viu aqui, né? A mensagem falou poderosamente conosco. Precisamos servir o Senhor integralmente, servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Enquanto a irmã Júlia coloca um videozinho ali, nós queremos mostrar para a congregação Bom Pastor um vídeo que foi gravado lá. Nós tínhamos a intenção, né, conversamos aqui com o evangelista Fábio, e era para ter feito não, hoje era para fazer uma apanhada, né, um relatório, um vídeo, tipo um relatório da obra missionária, e aí não deu muito certo lá, deu um atrapalho lá, não deu para poder fazer. Então nós queremos mostrar para vocês. Se vocês querem saber onde é que está o Moliel mais a tia Cici, querem saber ou não? Acho que eles não querem saber, não. Rapidinho, coloca aí, irmã Júlia, por favor. Este é o culto de adoração ao nome de Jesus. Estamos aqui em pleno culto, adorando o nome de Jesus. Os obreiros, irmãos, impactados, cheios do poder de Deus. Em nome de Jesus. Sendo impactados pela mensagem da palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A poder do nome de Jesus. Abacanda lá, baixara, abacanda. Eu queria que você abrisse passivo aqui, por favor. Abre passivo. Meus irmãos, este é o culto dela. Amém. Glória a Deus.
Essa igreja o Senhor Jesus nos deu na Venezuela, já pronta. Foi essa aí, né, irmão Lucas? Isso. Porque o nosso primeiro missionário, irmão Henrique Lucas, está lá no fundo, né? Foi o nosso primeiro missionário lá, mas os seus pais, né? Eles começaram lá sem nada, nada, e tinham nada também para ajudar. E aí foram desenvolvendo e tal. E recentemente, o Senhor, alguns anos para cá, o Senhor nos deu essa congregação inteira aí, a igreja pronta, tudo prontinho, com alguns crentes, bem fraquinho lá, os irmãos, mas os irmãos sabem que a Venezuela passou por um momento muito complicado lá, e o missionário que estava nessa congregação não conseguiu mais ficar lá, e essa igreja pertencia a uma obra missionária do Maranhão, é assim, irmã Jorleila? Lá do Maranhão, e o pastor do Maranhão, conhecendo o pastor Judean, que também tinha missão na Venezuela, perguntou se ele não queria assumir essa congregação lá. E aí é para lá que o nosso irmão Eliel foi, né? E vai congregar com aqueles irmãos lá, um povo abençoado, cheio do poder de Deus, cheio da unção, né? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos, ou vamos orar pelos nossos missionários. Pastor Judean, eu acredito que até o final de semana ele já está de retorno para cá. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão retornando. Terça-feira que vem, os irmãos gostaram da palavra, amém? Amém. Sabe o que eu acho bonito? É que o Espírito Santo, ele comunica com a gente as nossas necessidades. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o pastor Judeano, não precisa ser o pastor Paulo, não precisa ser o evangelista Fábio. Terça-feira que vem nós vamos ouvir o pastor Silvano ministrando aqui, né? E Deus vai falar conosco também, do mesmo jeito. Porque Deus é maravilhoso, né? Ele fala conforme as nossas necessidades, tá bom? Sábado nós temos a caravana, né? E essa caravana tá com pouca cara e muita vana, né? Porque como é que vai? Aí os irmãos do Tempo Central, a gente está precisando de alguns irmãos que tenham veículo, que se propõem a levar os nossos jovens. Porque os nossos jovens estão começando a vida, não tem carro ainda, né? Todos eles vão ter carro, eles vão chegar aqui, pastor, vou ceder meu carro aí para a obra aí, para trabalhar e tal, mas até eles fazerem isso, nós precisamos ajudar a levar eles lá porque não vai ter ônibus, né? Não deu para fechar a carga de ônibus, aí os jovens aqui do Tempo Central, nós ficamos meio perdidos aí. Só tem 6? Por enquanto. Então, os irmãos do Tempo Central, por favor. Lá da Ebenezer. Tá. A Ebenezer tem 6 veículos para levar os jovens deles. Nós precisamos dos irmãos que nos ajudem aqui, tá bom? Amanhã, tarde da adoração, quinta-feira, círculo de oração para toda a igreja. As orações das 5 da manhã e 6 da manhã continuam, tá? Os irmãos que podem vir, venham para a oração. Deus tem muita coisa para fazer conosco e é só na base da oração, diz o hino que as irmãs cantaram aqui, né? Continuemos orando pelo nosso pastor. Sexta-feira nós temos culto nas casas. Nós já temos um culto na casa, eu falei com o pastor José dos Passos, para nós fazermos uns cultos, porque o que acontece? A gente está convidando os irmãos para dirigir os cultos, mas os irmãos estão receosos de dirigir culto, porque a gente começou a dirigir os cultos e foi só cultão. Aí o pastor falou, como é que o senhor chama, pastor? O culto, o outro... culto empresarial. O pastor José dos Passos chama de culto empresarial. Porque a gente está indo nas empresas, os negócios, aquele montão de gente, cadeira e caldo e não sei o quê. E nós estamos querendo fazer uns cultos só, ir na casa, ir lá, cantar uns 2 hinos, orar com os irmãos e pronto. E aí nós já temos um culto para sexta-feira, que nós não vamos nem avisar onde é, que fica por conta do dono da casa convidar as pessoas que ele quer, e a gente vai lá cultuar. E se você quer um culto assim na sua casa, sem caldo, sem nada e tal, e às vezes até, pastor Zé Espaço, fica até mais fácil fazer o caldo, né? Se for só uns 10 irmãos lá, dá até para fazer o caldo também, né? Mas enfim.
E dia 10, né, tem o outro culto empresarial lá na padaria do irmão Salatiel. Amém, meus irmãos? Eu acho que são esses os avisos, né? Olha aí, ó. O pastor está de Cantaura indo para Maracai, no ônibus, e aí eles estavam assistindo o culto, a equipe lá. Vamos dar uma paz do Senhor para eles, amém? Paz do, vamos falar assim, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, equipe de Valdonari. Amém, Deus abençoe a viagem de vocês, tá bom? Evangelista Silvando, orando ao Senhor e já orando também pelos nossos irmãos que estão em viagem aí para Maracai. Quero aqui oferecer em gratidão esse culto pela passagem de aniversário da minha irmã, que mora em Vilhena e assiste os nossos cultos pela live, tá bom? Que Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus, saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Papai querido, que nós possamos, Senhor, ouvir e guardar a Tua palavra em nossos corações. Meu Deus, assim como o Senhor Deus trouxe em paz, leva de volta em paz para vossos lares, livra dos mal, dos perigos, das tentações e dos acidentes. Encobre, Jesus, com teu sangue precioso a tua igreja, pastor Judeão, toda a equipe que está ali na Venezuela. Pai, usa os teus servos poderosamente, Senhor. Cura os que se encontram enfermos, abre as portas que se encontram fechadas, abençoa, Pai, o teu povo. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, sua mãozinha assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e quantos podem dizer amém? Amém. Vamos na paz do Senhor Jesus.